A minha motivação para escolher esse tema foi porque eu estava procurando algo, né, que fosse a produção de alguma coisa, que é uma parte que eu gosto. Eu gosto de descobrir como a gente pega uma matéria-prima e consegue transformar num produto completamente novo. E como eu estava em semana de provas, quando eu escolhi o tema do seminário, eu estava tomando café mais do que o normal, porque na minha família, desde que eu sou criança, o café é uma parte muito importante para a gente. A gente sempre para todos os dias para tomar café por volta de um horário definido. Então, pesquisando, eu descobri que o Brasil ele é o maior produtor e exportador do café do mundo e é o segundo país no número de consumo. A gente só perde para os Estados Unidos. E segundo dados da BIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, em 2017, aproximadamente 300 bilhões de xícaras da bebida foram tomadas no nosso país. Então, percebe-se que o café não é importante só para mim, mas sim para muita gente. Então, por que não conhecer um pouco mais sobre a produção dele? Então, esse é o objetivo do meu seminário. Eu quero demonstrar todo o processo de produção do café, falando um pouquinho das etapas de produção dele, e também explicar os benefícios que ele traz, tanto para a economia quanto para a nossa saúde, e a química que tem por trás dessa bebida. Eu dividi, então, o meu seminário em a história do café, a produção, a química por trás desse produto, a minha conclusão e as referências. Então, né, começando pela história. Assim como qualquer história de surgimento de um produto, a história do café é envolta de várias lendas. Mas, particularmente, todas elas convergem para o surgimento ainda no século IX, na África, na região da Etiópia, que ficou conhecida como berço do café depois de um tempo. A lenda, então, da história desse café, surgiu quando um pastor, ao ver que as cabras comiam uma planta verde, frutos vermelhos, ficaram diferentes. Elas começaram a trabalhar melhor durante mais tempo, né? Então, ele colheu essa planta e levou para os monges da região. E a partir do conhecimento desses monges, eles começaram a usufruir do café também. Saindo da Etiópia, o café chegou, então, na Arábia Saudita, que foi o grande responsável pela propagação dessa bebida. Lá na Arábia Saudita, o café ganhou, né, o prestígio econômico e era conhecido como uma bebida milagrosa. Foi só então, depois que ele chegou na Turquia e, né, mais um tempo na Arábia, que foram abertas as primeiras cafeterias no mundo. E aí o café deixou de ser apenas uma bebida que os religiosos tomavam ou que as pessoas estavam procurando alguma cura e passou a ser algo que era tomado em confraternizações e em encontros. Isso acabou chamando a atenção do Ocidente e a partir do século XVII o café chegou na Europa. Primeiro foi na Inglaterra e na Itália, e aí o café se tornou, né, famoso, todo mundo consumia, todas as pessoas, dos mais pobres aos intelectuais da época. E aí esse café tomou conta da Europa. Países como a Holanda, França e Portugal foram então os responsáveis por levar essa planta para outras partes do mundo. Aqui no Brasil, ele chegou por volta do século XVIII, primeiro no Pará, mas devido ao clima da região, nem o consumo e nem o plantio do café deu muito certo. Então, eles levaram essa planta para regiões do Nordeste, por exemplo, Maranhão e Bahia, e logo depois para o Rio de Janeiro, onde aí sim a produção começou a dar sinais de crescer e dar certo. E foi expandida para outros estados da região Sudeste e Sul, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e o Paraná. Ficando assim, então, iniciando o processo de mudar a economia também do nosso país.
E é falando da economia, então, que no século XIX e XX o café se tornou realmente o principal produto de exportação e a base da nossa economia. Ele entrou para tentar resolver a crise econômica devido à escassez de ouro e a alta concorrência pelo açúcar, e também para manter o Império e a República Velha como a gente tinha. Mas foi crescendo e foi se tornando parte da nossa economia, e é devido a essa produção que, por exemplo, muitos portos e estradas ferroviárias foram construídas para escoar essa nossa produção. O, o, a imigração teve um crescimento, o que trouxe muito a urbanização para diversos locais no nosso país. E a industrialização aqui também teve um crescimento. Então, o café mudou a economia do nosso país. E, atualmente, ele ainda é muito importante, né? Como eu disse lá no início, ele ainda é, o Brasil ainda é o maior produtor e exportador desse produto. E, hoje, os estados que mais produzem são Minas Gerais e Espírito Santo. Essa produção, então, ela inicia, tem várias etapas, mas um resumo básico seria que ela inicia com plantio, ela passa pela florada, colheita, o processamento, o beneficiamento, a torragem, a moagem e o envase e a comercialização desse produto. Cada uma dessas etapas ela passa por um processo rigoroso de controle de qualidade e diversas certificações que são dadas pela ABIC, para garantir que o produto final tenha a qualidade necessária. Então, né, a primeira etapa seria o plantio. Aqui no nosso país existem duas variedades, que são a arábica e a robusta. Qual a diferença entre elas? Elas são plantas completamente diferentes. Cada uma tem, né, as suas variedades e qualidades e vão dar características diferentes para o café. Cada uma também tem um tempo de produção e etc. A arábica, ela é a qualidade que é mais consumida no mundo inteiro e Minas Gerais é que produz ela mais. Os padrões, na verdade, que são exigidos na etapa do plantio são uma temperatura, né, entre 15 e 24 graus para produzir a variedade arábica, e a robusta ela aguenta uma temperatura mais elevada, né, de 24 a 30 graus. Ela deve ser sempre, o plantio do café deve ser feito na época de chuvas e em altitudes mais elevadas. A variedade da robusta, por exemplo, ela necessita de uma altitude mais elevada ainda do que a arábica. Além disso, é preciso controlar a luz solar e o solo. E aí aqui no solo não entra só tipo adubagem, fertilização, mas também a preparação do cafezal para dividir e deixar as mudas sempre na mesma distância e outros parâmetros que vão favorecer, né, ao crescimento dessas mudas. Então, depois que é plantado, acontece a florada, que geralmente acontece na primavera, mas devido a diferentes cultivares ou questões ambientais, elas podem acontecer mais de uma vez ao ano. A florada, então, é que a partir das flores vai ter os frutos e que esses frutos vão proteger a nossa semente, que é o café. Essa florada ela é dividida, então, em 4 etapas, né? A iniciação, a diferenciação, a dormência e a abertura da flor. Depois que termina essas 4 etapas, o cafezal fica todo com essas flores brancas que estão na imagem. E é o número de flores que vai determinar o número de frutos. E o número de flores é determinado pelo número de folhas e ramificações que as mudas tiveram. Por isso que é tão importante o controle de qualidade e esse controle de alguns fatores nessas etapas para garantir que tenha uma safra boa.
Depois, então, da florada, se inicia a colheita. A colheita, ela é recomendado que ela aconteça com os frutos maturados, com uma umidade de 50% a 70%, que são chamados de fruta cereja. Um indicador de que o fruto está maduro é quando a casca deixa de ser verde e passa para essa tonalidade de vermelho. Algumas qualidades de café também pode ser amarelo. E aí essa colheita tem duas formas. Ela pode ser de derriça ou a dedo. A derriça normalmente é feita por maquinários, e aí é uma colheita mais rústica, assim, né? Vai frutos maduros, os verdes, os que foram secos, pode ir galhos, não tem uma seleção tão grande. Já a colheita a dedo, ela é feita de forma manual, então é colhido cuidadosamente só os frutos que estão em maturação, mas isso deixa a produção um pouco mais cara. Depois, então, que esse fruto é colhido, ele passa para a etapa de processamento. Nesse processamento, é quando o fruto ele é separado das camadas até chegar na nossa semente. Existem três formas básicas de fazer isso. A natural, que o fruto ele vai para um lavador, onde os frutos secos e verdes eles boiam e são retirados, ficando só o fruto cereja. Já no processamento descascado, os frutos eles entram no descascador e que só consegue passar os frutos cereja. Os outros eles ficam retidos. E ainda existem o processamento de despolpado ou lavado, que depois desse fruto passar no descascador, ele ainda entra em contato com a água para acontecer uma fertilização induzida. Mas aí é só para algum tipo de café específico. Depois desse processamento, o café vai para a secagem. Essa etapa de secagem, ela é visando que a semente chegue com uma umidade de 11% e dura em média de 45 dias. Eles podem também ser de três tipos. A secagem natural, ao sol, onde a semente fica ao ar livre, secando ao sol. A secagem mecânica, onde esse fruto, essa semente, eles vão para um secador que vai secar, ou ela pode ser uma secagem híbrida, que a semente vai ficar exposta ao sol, mas tem uma entrada de ar quente controlada. Depois, então, da secagem, ela vai para o beneficiamento. Nessa etapa do beneficiamento é que ocorre a limpeza e a retirada de qualquer impureza que tenha ficado ainda. Por exemplo, terra, pedra, folha, galho, qualquer coisa desse tipo. Depois disso, ela vai ser descascada, né, e classificado. Essa classificação, ela se dá por também critérios da BIC, né, de qualidade e produção, e geralmente aqui no Brasil é por tipo. Então, cafés o grão de melhor qualidade vai para a produção de café de melhor qualidade, e o contrário também acontece. É só depois disso, então, que ele é armazenado e levado para torragem, moagem e o envase. A torragem e a moagem são as etapas mais importantes do café, digamos assim. É elas que vão dar as características para o nosso produto final. A torragem, então, geralmente, ela ocorre durante 7 a 15 minutos num torrador, com uma temperatura entre 180 e 200 graus, onde acontecem as reações de pirólise, caramelização e sai o café torrado. Conforme o tempo que o café fica nesse torrador, ele pode ficar mais amargo ou, se for um tempo curto, ele tem uma característica mais ácida. Depois de torrado, então, ele vai para a moagem. A moagem existem três tipos: a moagem grossa, a média e a fina. Essa moagem vai ser escolhida a partir do que o café vai ser destinado. Como é que ele vai ser produzido? Se ele vai ser usado para cafeteria, para café expresso, em coador ou cafeteira elétrica, se vai para as cápsulas e por aí vai. Logo depois que ele é torrado, ele é moado, ele é embalado
assim, em seguida, para evitar a oxidação do produto e a perda de qualidade, né? Essas embalagens, elas podem ser de diversos tipos, né? Elas têm as laminadas, a vácuo, que aumenta a durabilidade do produto, elas podem ser plásticas, elas podem ser as cápsulas, que a gente conhece. E falando nas cápsulas, eu trouxe um vídeo que explica a produção das cápsulas da Dolce Gusto, da Nestlé. Hoje a gente está em Montes Claros, interior de Minas Gerais, para mostrar como o café em cápsula é feito. Bora ver! O café chega na fábrica nesses bags de 1 tonelada. Ele já vem descascado e seco da fazenda, e um dos grandes segredos para a qualidade do café é de onde ele vem e qual o tipo de café. Esse aqui, por exemplo, é um Conilon. Você pode ver, ele é marronzinho. Do lado aqui a gente tem um Arábica, e a cor é Hoje a gente está em Montes Claros, interior de Minas Gerais, para mostrar como o café em cápsula é feito. Bora ver! O café chega na fábrica nesses bags de 1 tonelada. Ele já vem descascado e seco da fazenda, e um dos grandes segredos para a qualidade do café é de onde ele vem e qual o tipo de café. Esse aqui, por exemplo, é um Conilon. Você pode ver, ele é marronzinho. Do lado aqui a gente tem um Arábica, e a cor é completamente diferente. E perguntaram pra gente qual a diferença entre café arábica e o café robusta ou conilon. A diferença é que são pés de café diferentes, são árvores diferentes. Então a cor dos grãos, o cheiro, é tudo diferente, é um outro sabor. E a combinação desses cafés é que dá a diferença no resultado final. Sempre tive curiosidade para experimentar isso aqui antes de torrar. Vamos ver. É duro. Ainda não tem gosto do café que a gente toma, não. Esses grãos vão passar aqui por 2 processos antes de torrar. Primeiro ele vai ser peneirado algumas vezes para tirar todas as impurezas. E depois os tipos diferentes de café vão ser misturados de um jeito especial, dependendo do sabor que você quiser dar. Nessas caixas aqui fica armazenado o que sobrou da peneira, o que não vai para a torrefação. Vamos abrir para ver o que tem, se tem pedra, se tem bicho, o que tem aqui? Na real só tem um pozinho que sobra do próprio grão, bobeado até para comer esse negócio. E aqui é o coração da fábrica. Vocês não conseguem sentir daí, mas está um cheiro delicioso de café. Esse caixotão aqui é o torrador. Ele é todo fechado porque lá dentro é muito quente. Aquela mistura de grãos de café que você já viu aí em casa, vem pra cá e é torrada. E aí que está o segredo dos diferentes sabores de café. É a combinação dos diferentes tipos de grãos com a torrefação, que é feita entre 150 e 200 graus Celsius. Mas isso também varia, se vai ficar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos torrando, porque isso faz parte do segredo da receita. Cada batelada, cada lote que é torrado precisa ser testado. Então é tirada uma amostra, com o grão inteiro ainda, ele é moído e depois é feita uma análise de quanto foi torrado e qual a umidade que ainda tem aqui. E para estacionar o processo de torra e devolver um pouco de umidade para o grão, ele vai receber um pouco de água. Mas isso não é tão simples assim, tem uma curiosidade. Aqui na fábrica da Dolce Gusto, não se usa água nem de poço artesiano e nem água da rua. O consumo de água potável externa é 0. A ideia é que toda a água usada no processo de produção seja de reaproveitamento. A água reaproveitada é de onde? Tipo, do banheiro? Não, é muito mais legal do que isso. Aqui do lado tem uma fábrica de leite moça. E para fazer o leite condensado, eles precisam tirar a água do leite. Então essa água que sobra do processo de produção do leite condensado é depois filtrada aqui. Então existe uma estação de tratamento de água entre as duas fábricas. Ela funciona por osmose reversa, é super poderosa e consegue entregar uma água super limpa do outro lado. Só para você ter uma ideia do poder disso, se a gente colocar a água do mar de um lado, a gente consegue ter água potável do outro. Aqui a gente consegue ver a diferença da água antes do tratamento com osmose reversa e depois. De tempos em tempos, eles precisam provar essa água para saber se ela está com algum gosto, se ela está com algum cheiro. Então, bora a gente provar agora aqui nessa torneira, que é um dos pontos que eles usam para captar essa água.
tem cheiro, nem gosto de nada, tá perfeita. Uma coisa bacana que é compartilhada entre as duas fábricas é a caldeira. É uma instalação que serve para fornecer vapor em alta temperatura. No leite condensado, o vapor é usado para tirar a água do leite e no café é usado para fazer a climatização da fábrica. E o bacana é que a caldeira usa biomassa. O que é isso? São pedaços de madeira, de galhos, de folhas que são queimadas e assim a gente tem um combustível renovável. Porque isso não vem da floresta, vem de uma plantação de eucalipto que eles têm perto daqui. E agora o café vai ser moído aqui no moinho. Esse parece ser um processo trivial, mas muito pelo contrário. Você sabia que a espessura do grão final também é um fator determinante para o gosto do café, para o sabor final? O café sai do moinho e tem que ser embalado o mais rápido possível, que é para ele não oxidar e não alterar o sabor. Para quando você colocar na máquina, sentir o sabor e o aroma de um café que acabou de ser torrado e moído. O primeiro passo é colocar o filtro no fundo da cápsula. Em cima dele vai uma vedação de alumínio. Aí é injetado o café. Depois entra aquela camada de plástico que serve para distribuir a água e uma camada de plástico mais grossa que vai fazer a vedação. Mas a saga das cápsulas ainda não terminou não. Elas vão pegar um elevador e subir até uma supercomputadora. É uma máquina que organiza e depois separa as cápsulas de 8 em 8. Em seguida, as caixas são preparadas por um robô que coloca as cápsulas lá dentro e dá uma chacoalhada para ajeitar. Olha só como é que sai. Aqui a gente tem uma cápsula aberta e dá para ver que ela é dividida em 5 partes. Embaixo está o copinho. Depois vai um plástico que serve de filtro, aí um alumínio para tampar o fundo, em cima vai o café, depois uma membrana, que é um plástico cheio de furinhos, que vai ajudar a água a espalhar por todo o pó na hora de extrair o café, e em cima um plástico para selar toda a embalagem. Essa máquina é capaz de ver se a cápsula tem algum problema de fabricação ou algum defeito no lacre. Se isso acontecer, automaticamente a cápsula é descartada. A Nescafé Dolce Gusto tem a política de resíduo zero. Então aqui na fábrica não tem lixo. Tudo é reaproveitado ou reciclado. A torra do café é um processo que emite bastante gás carbônico, seja pela queima do combustível, que é o gás GLP que eles usam aqui, seja pela própria queima do café. Então, para compensar isso, a Nestlé faz duas coisas. A primeira é plantar árvores numa floresta que eles têm aqui perto, a floresta de Mirabela, que existe há mais de 30 anos, e também comprando créditos carbono. O que significa isso? Significa investir em projetos que reduzem a emissão de gases de efeito estufa. As cápsulas que são descartadas na linha de produção vêm para cá, onde elas vão ser trituradas e depois elas são mandadas para servir de combustível em uma indústria que fica aqui na região. Mas não é só na fábrica que dá para reciclar a cápsula, não. Na sua casa também dá. A Nestlé tem um programa piloto que recolhe esse material e se não tiver na sua cidade, você pode abrir a cápsula, pegar o café que tem dentro e usar aí nas suas plantas ou colocar no lixo orgânico e o resto você manda reciclar. E é óbvio que a gulosa aqui não podia ir embora sem provar um grãozinho de café, né? Vamos 3 logo de cara. Muito bom. Agora essa caixinha aqui está pronta para ser despachada para o supermercado. Na próxima vez que você passar na gôndola e ver uma caixinha de Nescafé Dolce Gusto, vai saber todo o trabalho que deu para botar esse café maravilhoso dentro da cápsula. É um videozinho um pouco longo, mas foi o que eu achei que tinha... explicava o processo de produção mais industrial e mais completo também. Então, como eu comentei lá no início, né, na Arábia Saudita, eles acreditavam que o café tinha um poder milagroso, né, mas eles não sabiam que isso é tudo por causa da química que tem nesse produto. No grão, então, existem diversos compostos, né, como alcaloides, como a cafeína, a teobromina, a teofilina e a paraxantina, sendo a cafeína a mais importante delas. Também existem diversos ácidos orgânicos e aminoácidos, como, por exemplo, a arginina, os óleos essenciais, tem diversos compostos oxidantes e vitaminas e minerais, como cálcio, ferro e zinco, por exemplo. Tem a presença de açúcares, como a maltose, a glicose, e a frutose, de lipídios, né, os triglicerídeos e os ácidos graxos livres,
ácido benzoico, derivados nicotinínicos, flavonoides, diterpenos, salicilatos e EDTA. É a partir desses compostos, então, que o café nos traz tantos benefícios. É por isso que ele tem o poder de acelerar nosso metabolismo, de melhorar nossa digestão, de reduzir riscos de doenças respiratórias e cardiovasculares, por exemplo, de prevenir o Alzheimer, o mal de Parkinson, a diabetes e entre diversos outros. Mas por que eu disse, então, que a cafeína era o mais importante deles? Porque ela é o único composto que, independente do tipo de torra que o café passa, ela não é degradada. E é ela que dá a característica que todos nós conhecemos no café, que é o efeito, né, o efeito de dar energia para a gente. Mas como é que isso acontece? Então, a cafeína, quando o nosso organismo absorve ela entra na nossa corrente sanguínea e chega no nosso cérebro. Por ela ter uma estrutura muito semelhante à adenosina, que é o responsável por essa sensação de cansaço, de sono, a cafeína consegue bloquear os receptores de adenosina, o que permite que os estimulantes do cérebro continuem funcionando. Então, a gente tem uma melhora no foco, perda do sono, na sensação, tem uma melhora no humor e no bem-estar. Além disso, a cafeína também tem ação vasoconstrutora, ou seja, ela aumenta o nosso fluxo sanguíneo, o que vai afetar várias partes do nosso corpo, né? Mas o principal é que aumenta a produção de adrenalina também. E a adrenalina também auxilia nessa função de nos deixar mais despertos e tudo. Então, é por isso que o café era visto como milagroso e ajudava em tantas coisas. Mas é tudo a química. Concluindo, então, eu quis trazer com esse seminário mostrar que o café ele está presente diariamente nas nossas vidas há muito tempo e além dos benefícios para a saúde, trouxe enormes benefícios para a nossa economia também, traz ainda, né? É por isso que a produção ela é tão minuciosa e tem tantas etapas para garantir que nada que foi feito e que será feito vai ser perdido. É um trabalho que envolve muitas etapas e muitas pessoas, mas que garante a qualidade do produto que a gente consome no final. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada e estou aberta a qualquer dúvida ou comentário. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!